Eu não sei fazer, cara. Eu tenho, como eu falei, eu escrevia antes em blogs, sites, tenho vários blogs e sites meus, né? É um para cada assunto. Eu escrevia muito, sabe? Eu poderia pegar e aquilo que eu escrevi e começar a ler para vocês. Né? Tem uns magos, uns bruxos aí de outros canais que fazem isso. Eles vão lá e botam, coloca o celular assim na frente da tela do computador, atrás está a tela do computador e eles começam a ler. Pode ver que o olho deles nunca é para a câmera, assim que nem eu tô, é sempre olhando para lá, assim, ou para o lado, né, lendo o conteúdo. Eu não sei fazer isso. Eu também não sei decorar, que nem ator, né? Ator faz, decora um texto assim, depois vem e interpreta. Eu não sei fazer, eu só sei falar de forma espontânea. Eu vou falando, 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 falando e respondendo perguntas. Outra coisa que eu não sei fazer é mentir para ninguém, cara. Eu respeito o trabalho de cada um na internet, eu sei que o povo gosta, mas eu não vendo o que o povo gosta. Eu tenho que falar a verdade do terreiro. Né? Não adianta nada uma pessoa escutar eu falando uma coisa aqui que é legal assim de ouvir, dentro do imaginário, onde colocam Exus e Pombagiras como se fossem super-heróis, com superpoderes específicos, especiais, como no caso dos X-Men. X-Men, cada um tem um poder, né? Que pode falar sobre Tiriri. Poxa, eu já falei sobre Tiriri ontem. É justamente isso que eu estou falando. O pessoal pega assim um Exu, o Exu mais trevoso, o Exu mais poderoso. Eu não, o pessoal pega e faz assim, agora eu vou falar do Exu mais poderoso da Kimbanda. Agora eu vou falar do Exu mais feiticeiro da Kimbanda. Isso pra mim não existe, cara. Pra mim não existe. Não é a verdade. Deixa eu afastar a câmera aqui. Não é a verdade, cara. A verdade é a seguinte, tá? Eu falo escancarada a verdade aqui, porque é o que vocês vão encontrar dentro de um terreiro. De qualquer terreiro. Do meu, aqui no Rio Grande do Sul, ou de um terreiro lá no Ceará, no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro. É a verdade. Não adianta eu pegar e dizer, porque o Tiriri, que nem o irmão falou, fala um pouco de Tiriri, o Tiriri é o Exu mais fodão que tem. Aí isso pressupõe que tem um inferior a ele, né? Se ele é o mais fodão, ele é o mais ó do Borogodó, para ele ser o maior tem que ter um inferior a ele. É isso que o pessoal imagina, né? Quando começa a classificar como se fossem os X-Men, assim, cada um com um superpoder. Então, assim, a verdade dos terreiros é a seguinte: é, vamos fazer uma suposição, que entrem 10 pessoas para dentro do terreiro. 10, tá? 10 pessoas. é, Vamos botar 10 pessoas que tenha segundo grau completo. Né? Fez ali o colegial, ali, tudo completo, não sei como é que fala. Tem uma capacidade ali mais ou menos parecida de perceber as coisas, de entender as coisas, que a gente possa falar numa linguagem um pouco mais avançada para a pessoa, né? Tudo isso. Embora essas 10 pessoas elas fizeram o segundo grau completo, né? Elas sabem ler e escrever perfeitamente, elas têm um discernimento sobre, sabem entender algumas palavras mais rebuscadas, etc. A gente pode explicar um monte de coisa. Mas, porém, a capacidade cognitiva dessas pessoas ela vai variar. Né? Que mais que eu posso falar para diferenciar essas 10 pessoas, tá? Essas 10 pessoas elas estarão em fases de suas vidas diferentes. Essas 10 pessoas, embora as 10 fizeram segundo grau, talvez na mesma escola, um é casado, tem 2 filhos, o outro é solteiro, é homossexual, o outro se envolveu na vida do crime, o outro vem de uma realidade kardecista, o outro veio da evangélica, católica, e aí a gente começa a diferenciar as pessoas aí pelo seu passado, pelo seu comportamento, como eu falei, pela sua capacidade cognitiva, supondo que essas 10 pessoas recebam ou incorporem o mesmo Exu ou a mesma Pombagira. As 10 pessoas, vou pegar o nome que o irmão colocou aí, as 10 pessoas sejam do Exu Tiriri, de frente. Nós teremos no salão do terreiro ali, incorporado, né, para atender as pessoas que ali vão, ou para dançar e curimbar e cantar,
Então, nós teremos 10 Exus Tiriris com comportamentos diferentes, com formas de dançar diferentes, com formas de cantar diferentes, personalidades diferentes. Alguns deles cantarão muito à frente da corimba ali, seja do atabaque ou do tambor. Outros vão ficar mais num canto, outros já vão querer dançar mais com as pombagiras, outro vai ficar mais ao lado dos Exus. Então, assim, ó, isso prova que mesmo tratando do mesmo Exu, sendo 10 pessoas diferentes, de acordo com a personalidade dessa pessoa, a bagagem cultural que essa pessoa tenha, com a forma dessa pessoa ser, se ela é mais desinibida ou mais retraída, isso acaba influenciando. Então eu tenho uma tese muito minha, eu criei essa tese, um dia espero escrever um livro, claro que eu vou fazer esse livro com um antropólogo social e um historiador me ajudando, tá? E talvez um professor de português, alguém que manje de escrita, né? De livro, tá? Eu quero só transmitir o conhecimento e eles vão traduzir isso na linguagem literária. Eu tenho uma tese que, por esse fato, é provada, que o que tu vê incorporado ali, diferente, ele é 3 coisas, tá? A formação são 3 coisas básicas que formam o que tu vê incorporado ali. O médium, a entidade e a doutrina pregada naquela casa. São 3 coisas básicas que formam aquela entidade ali. Então, assim, ó, isso prova que 10 Exus Tiriris, teremos o médium influenciando muito no que será aquela entidade. Aquela entidade, se o caminho dela, ou o sobrenome dela é diferente, há de se pressupor que também haja de forma diferente. Onde eu estava falando disso, um Exu de alma, um Exu de cruzeiro, de cruzilhada, Exu de praia, né? De praia é a Calunga Grande, Exu de Calunga Pequena, do cemitério, Exu das matas, Exu cigano. Então, assim, esse Exu voga também, interfere, e a doutrina da casa, que vai limitar as ações daquele Exu, ou pombagira. Então, isso é a verdade dos terreiros. Fujam desses livrinhos aí que fazem tabelinhas, que colocam hierarquia entre os Exus, que o Exu aqui é comandante de todos, porque isso não se reflete nos terreiros. Não se reflete. Isso é muito fácil de provar. A hierarquia do terreiro ela é uma só, igual para todos. Tá? Cada terreiro constituído, ele foi inaugurado por um médium. Eu chamo de médium, o pessoal entende, né? Uma pessoa, um médium, que foi liberado espiritualmente para aquilo. Então, nessa casa aqui sou eu. Aquele médium, ele terá, no caso da Quimbanda, o seu Exu de frente. No caso da Umbanda, o seu guia de frente, a entidade de frente. No caso da Quimbanda, vamos se apegar nela. Nessa casa, o dirigente espiritual sou eu, né? O dirigente na parte prática. E também o mestre no sentido de professor, de explicar para as pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. A entidade que incorpora em mim, no caso da Quimbanda, ela será o líder máximo dessa casa. No meu caso, Exu Veludo. Isso não significa que em todas as casas de religião o Exu Veludo é o maioral, é o mestre, é o superior, tá? Então, por exemplo, se alguém que estiver me ouvindo agora é do Exu Zé Pilintra, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na Quimbanda, Zé Pilintra, ele é admitido como Exu. Olha bem a palavrinha que eu botei no meio, ele é admitido como Exu. Ele ganha o status de Exu. Um dia eu vou falar só de Zé Pilintra. Boa noite. Então, digamos que numa outra casa, pergunta do Jorge é se Babalorixá é o mesmo que sacerdote. Já explico. Digamos que numa outra casa, isso é a verdade dos terreiros. A gente passa por isso todo final de semana. Ontem tinha 5 casas para mim ir.
de visita. Eu não pude ir. Em caso que eu fui convidado. Cada casa dessa, o chefe máximo daquela casa era uma entidade. Numa delas era o seu Zé Pilintra. Até do meu irmão Dandy do Zé Pilintra, que é alabê, tamboreiro aqui no Rio Grande do Sul. Eu não pude ir lá, peço desculpas ao Dandy, peço desculpas às outras casas. Tá? Uma outra casa era da mãe Michele. Também não pude ir lá, peço desculpas. E assim por diante, tá? Então, assim, a prova é essa. Na casa do pai Babalorixá Dandy, lá ia ser o Zé Pilintra. O líder máximo lá, o chefe máximo lá, ia ser o Zé Pilintra. Né? Então, por exemplo, eu que recebo o Exu Veludo, né? Ou mesmo que baixe lá o Exu Lucifer, que o pessoal gosta de falar aí, ele vai chegar lá, ele vai ficar pianinho, seja o meu Exu Veludo, seja o Exu Lucifer, seja qualquer outro Exu, Marabô, etc. Pianinho. Ele tá de visita naquela casa. Quem manda naquela casa é Exu Zé Pilintra. Na casa do Dandy. E assim por diante. Qualquer casa que o médium, o guia de frente dele na quimbanda é Zé Pilintra, o Zé Pilintra manda naquela casa. No caso de Zé Pilintra, todos os Exus que nascerem naquela casa, que surgirem naquela casa, nos médios daquela casa, médios que entraram ali sem ter entidade alguma, incorporaram naquela casa, ou médios que já vieram de outra casa com seus Exus, quando eles entram na casa de Zé Pilintra, eles passam a ser subordinados a Zé Pilintra. E assim por diante. Então vejam só, não existe tabela de hierárquica de Exus. Não existe. Isso é facilmente provado. Quem duvidar de mim, vem aqui no Rio Grande do Sul, eu levo em 10 casas de religião, num sábado, e se tu recebe um Exu que lá no topo da tabela está dito como um Exu superior, vai lá roncar grosso na casa do fulano para tu ver. Chega lá o teu Exu e diz, ó, quem manda aqui sou eu. Nenhum Exu vai se abaixar pro teu Exu, porque teu Exu está no topo daquela tabela do Aloysio Fontanelli, tá? Então, assim, a realidade dos terreiros é simples. Em casa de Zé, manda Zé. Essa é a realidade dos terreiros. Em casa de Zé, manda Zé e assim por diante. Tá? Então, assim, se eu for, o irmão aqui, se não me engano, de São Paulo, né? Eu vou em São Paulo e eu chego lá num terreiro. E o dono do terreiro, na parte espiritual, é o seu Zé Pilintra, seu Malandro Miguel, Zé da Navalha, o Zé do Coco. Zé do Coco. Lá no Ceará, seu Malunguinho, tá? Nego Gerson. Eu chego lá, o dono da Jurema Preta que manda naquela casa, que é o que incorpora, que é o guia de frente, naquele médio, dentro da Jurema Preta, se ele é o Zé do o Nego Gerson, o Exu Veludo que eu incorporo, ele vai ter que respeitar, né, aquele anfitrião ali, o dono da casa. A hora que o Nego Gerson chega, acabou, o Exu sobe. Quem fica por último é o Nego Gerson, na casa de Nego Gerson. Se eu chegar na casa de um Exu Tatacaveira, quem fica por último é o Exu Tatacaveira, ele que manda, ele que comanda. Para aí, começa lá, ele que é o anfitrião e é o condutor do cerimonial. Dentro da Quimbanda, a gente entende que é um cerimonial. São cerimônias que são realizadas dentro de atos.